7h15, a gente muda de assunto agora no Bom Dia. Vamos falar de Copa do Mundo? Tá chegando, tem gente já colocando bandeiras do Brasil nas varandas, nas janelas. E para quem mora em condomínio, vem uma pergunta: qual que é o limite na hora de você enfeitar o seu lar, já que a gente está falando de enfeites aí, ou na hora de comemorar também? O que pode, o que não pode fazer para não incomodar o vizinho? Será que pode fazer churrasco, gente, na área do comum ali do prédio? Tem horário para encerrar essa comemoração? Afinal, tem muita gente que não gosta de barulho, né? Tem criança também, às vezes pequena em casa, animal de estimação, pessoas com mais de 60 anos, às vezes pessoas idosas, né? Acamadas também. A gente vai saber agora com a Alice Souza, então, quais são as regras para evitar que a festa não acabe num conflito, para que todo mundo se divirta e seja legal para todo mundo, né, Alice? Isso mesmo, Vanessa, Elton. Olha, a gente sabe que o brasileiro é um torcedor nato, mas é preciso torcer com responsabilidade e seguindo as regras, inclusive dentro de casa, dentro do próprio apartamento, do condomínio. E são muitas dúvidas. E quem vai tirar algumas dessas dúvidas pra gente, pro telespectador também que quiser participar, mandar perguntas, é o Roberto Merson, que é advogado, especialista em direito imobiliário, trabalha com condomínios há muitos anos. E explica pra gente, tem uma regra geral ou essas regras variam ali de condomínio para condomínio? Como que funciona, Roberto? Bom dia para você. Um bom dia a todos. Os condomínios, eles são regidos por uma regra geral, né, estabelecida pela legislação, que é uma lei de 64 que foi atualizada em 2002. E dentro dessas regras, elas determinam que os condomínios, quando da sua instituição, eles devem aprovar uma convenção e aqueles que têm área de lazer e tal, um regimento interno. E dentro desse conjunto de regras, eles estabelecem o que pode e o que não pode fazer. Os condôminos têm as suas obrigações, né, os seus deveres e os seus direitos. Então vamos fazer um bate-bola? Vou te perguntando e aí você vai dizendo para mim se pode, se não pode, ali de acordo com as regras. Pode colocar aquela bandeira do Brasil enorme na varanda, esvoaçante? Olha só, essa questão da Copa do Mundo, se pode colocar a bandeira, se não pode, é uma questão assim extraordinária, né? Não faz parte da rotina do condomínio. Então a administração do condomínio, sabendo que vai haver Copa do Mundo esse ano e tal, a administração deve se antecipar, convocar os moradores através de uma assembleia e estabelecer regras de convivência durante os dias de jogos da seleção brasileira. Porque nós sabemos que o brasileiro é um povo apaixonado por futebol e às vezes se exalta um pouco quando dos jogos, né? Principalmente se o Brasil ganha. Você vê que até em amistosos da seleção brasileira, às vezes as pessoas ficam sentadas em bares assistindo os jogos e tal, e eles se emocionam um pouco. Então, a administração do condomínio deve se antecipar e criar regras para os dias dos jogos. O que pode e o que não pode. A questão da bandeira, a legislação, se você for olhar o pé da letra, ela diz que você não pode alterar e decorar as esquadrias externas. Então, você pendurar uma bandeira na fachada do prédio, na sua varanda, você está decorando uma esquadria externa e isso é proibido. Mas por questão de bom senso e levando em consideração essa paixão do brasileiro pelo futebol, e se a bandeira é somente aquele pano e amarrada ali na fachada e tal, eu entendo que não traz nenhum prejuízo, até porque isso vai ser temporário, né? É até o Brasil ganhar a Copa ou ser desclassificado. Então esses eventos extraordinários, igual o Réveillon. No Réveillon, o morador pode reservar o salão de festa, não pode trazer convidado. Então isso deve ser, o condomínio, a administração deve se antecipar, criar essas regras e melhorar a comunicação entre os condôminos, divulgando como que vai ser durante os jogos da seleção brasileira. E Roberto, aquela festa em casa que você chama a família inteira, todo mundo em volta da televisão, que dá aquele grito de gol, solta fogos, isso
pode? Qual é a regra principal? É não incomodar o vizinho? Qual é a regra ali no geral? Dessa regra, para além do bom senso, né? Exatamente. Primeiramente, a gente tem que ter bom senso, né? Para morar em condomínio, a gente tem que ter bom senso porque você não vai morar sozinho, você vai morar você e mais N pessoas. Então, essa questão de festa, o jogo da seleção brasileira não muda a lei, entenda isso. E a lei diz que você pode usar e usufruir da sua unidade habitacional desde que você não afronte a salubridade, o sossego e a tranquilidade dos demais, e a segurança dos demais. É salubridade, sossego e segurança. São os 3 S's que quem mora em condomínio tem que respeitar. Então ele assistiu o jogo dentro da casa dele, respeitando a questão dos decibéis do silêncio, né, do barulho. E não se exaltando, por exemplo, fogos é uma coisa que não deve se soltar em momento algum, nem mesmo na Copa do Mundo, porque no prédio existem crianças, idosos, pessoas com fragilidade de audição, os animais. Então os fogos não devem ser soltados em momento algum, principalmente na Copa do Mundo. Se você quer soltar fogo, você vai para uma área aberta, uma praia, e vai lá e solta o foguete, o fogo de artifício, do jeito que você quiser. Mas dentro do condomínio, além de você estar abalando a segurança dos demais, em razão de um possível incêndio ou um acidente, você vai estar afrontando o sossego dos demais, né? No caso, os idosos, crianças e pessoas com audição comprometida, né? E se isso vale para dentro da sua casa, para as áreas comuns do prédio, vale mais ainda, né, Roberto? Mais ainda. Eu entendo que se o condomínio quiser fazer alguma coisa na área comum, ele deve se antecipar, como eu disse inicialmente, né, a administração do condomínio. E, por exemplo, o condomínio vai disponibilizar um telão. O morador pode trazer convidado? Quantos convidados ele pode trazer? Depois do jogo, se o Brasil ganhar, você vai poder continuar na área comum até que horas? O que pode poder ser feito? Vai colocar música? Não vai colocar música? Então, estabelecer regras de convivência para que não haja conflito, porque geralmente, se não tem regra, o conflito é iminente. E caso a pessoa desrespeite, esse condomínio ali pode multar, pode advertir de alguma forma para garantir ali a ordem dentro desse prédio, desse condomínio nos dias de jogos? Pode sim. As convenções e os regimentos internos, eles estabelecem direitos e deveres e estabelecem também as penalidades impostas para aqueles que infringem essas regras. Então, se o morador infringiu qualquer tipo de regra interna do condomínio, às vezes a convenção diz que antes dele ser multado, ele deve ser advertido. E tem convenção que não tem esse pré-requisito de advertência, pode multar direto. Eu entendo que os moradores devem ser advertidos antes mesmo dos jogos. O que pode, o que não pode e qual é a consequência de você burlar aquela regra, entendeu? Antes do jogo. Porque na hora do jogo, as pessoas estão exaltadas e aí o gestor do condomínio, que é o síndico, né? Ele vai ter que aplicar a regra do condomínio para que não venha prejudicar os demais. Se prevenir de alguma forma. Então você que é síndico do condomínio, busca ali qual é a legislação, busca informar ali para aqueles condôminos quais são essas regras, deixar bem claro para evitar confusões aí nos dias de jogos e fazer com que todo mundo torça ali usando o bom senso dentro das regras, né? Com vocês no estúdio. Bom. Muito obrigada, Alice Souza, pelas suas informações e também ao nosso entrevistado. E a gente pediu para você mandar mensagem falando justamente se você vai, né, se reunir com seus amigos, com a sua família, para assistir aos Jogos da Copa. Muita gente participou. Então vamos mostrar algumas participações? Bora! Aqui no nosso WhatsApp, pelo 999617713, o Samir Pablo disse assim, ó: bom dia, Elton e Vanessa. Eu vejo o Bom Dia Espírito Santo, vamos fazer um grupo de amigos e nos reunir. Os 8 jogos do Brasil até a final e aí vamos ver o Hexa. Obrigado, Samir. Ele é lá de Barcelona, na Serra. Vocês estão convidados para ver o segundo maior tapete do... o tapete de Corpus Christi, ele está falando. Emendou ali já em tudo, mandou todos os assuntos num negócio só. Ê, Samir, obrigado pela participação. Samir. Deixa eu colocar mais uma participação legal aqui. Sussu, vou me reunir com os filhos, netos e toda a família para assistir a Copa. E que venha o Hexa.
Muito bem. Tem mais gente aqui também, deixa eu colocar aqui Okay, para você, Elton. Elton. Perdão. Bom dia, aqui em casa na Copa do Mundo. A Copa do Mundo já começou no dia da escalação. Somos uma família que ama futebol. Os jogos já estão todos planejados na agenda, os horários anotados e a ansiedade só aumenta a cada dia. Que venha a Copa, porque aqui estamos prontos para viver cada jogo como uma grande final. Que venha o Hexa. Quem mandou? Michele. Michele, obrigado, viu, Michele, pela mensagem. Deixa eu colocar uma participação aqui da Ale, até para dar uma dica. Ó, ela disse que ela vai tentar assistir os jogos na minha casa, porque a televisão tá um caos. Às vezes funciona, às vezes não, mas vai torcer para ela funcionar no dia e no horário dos jogos. E aí, Ale, não sei se esse é o problema, né? Mas a gente já vai deixar uma dica aqui, né? Para vocês adquirirem lá, porque é baratinho, viu, gente? Entre 20 a 30 reais aí, aquela antena digital interna que você consegue plugar ali na sua televisão. É só você sincronizar os canais rapidinho, cerca de 5 minutos demora. E aí você vai conseguir, com certeza, assistir não só os jogos da Copa do Mundo, mas toda a programação da nossa TV Gazeta. E vai poder gritar gol junto com todo mundo.